Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã fria, gelada, de outono, dia 29 de maio de 2025, uma quinta-feira, 12 graus nesse momento, tá bem baixo, é uma quinta-feira nublada, A possibilidade de chuva de 5% somente, a umidade relativa do ar está em 90% por conta da chuva que caiu na madrugada e durante a manhã, E hoje nós vamos ter aí de máxima 19 graus. Eu já havia falado dessa queda brusca, Ontem nós tivemos 29 graus de máxima e hoje estamos aí com 19 graus de máxima. Vai cair 10 graus. Ontem a mínima foi 19. Hoje a mínima foi 9 graus logo pela manhã. Então tá bem gelado para os padrões ribeirão-pretanos, Nós que somos aqui acostumados com temperatura muito alta. Então estamos aí sofrendo um pouquinho e o pessoal, moradores de rua aí, estão também padecendo um pouco de dificuldade nessa manhã. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de muitas coisas que estão acontecendo. Uma delas, ou 3 delas, são os desobedientes. Você já ouviu falar de desobediente? Gente que quer fazer exercício entre 10 e 16 horas e acaba pegando aí uma insolação, uma desidratação, passando por dificuldades, tendo que ir para o posto. Por isso, a recomendação e o conselho é: não faça exercício entre 10 e 16 horas, por mais que você esteja bem de saúde, Tá muito seco, hoje tá úmido, mas a maioria dos dias do outono e do inverno são secos, e aí você acaba se desidratando. Se o sol estiver a pino, estiver forte, você acaba tendo uma insolação, e aí você vai parar no posto de saúde, vai parar na UPA, vai parar na emergência, e você não quer isso, Então, obedece um pouquinho aí. A Bíblia diz que aquele que obedece, é sábio. Ele vê o mal e foge. O conselho, dizem que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, Mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros e de conselhos reside a sabedoria e a vitória na guerra. Então, é para você aí. E outra coisa, aqueles que não obedecem, não fazem a limpeza das suas casas, agora com a chuva, Aí que aconteceu? Umedeceu tudo aquilo que tem no fundo de casa, vai juntar água e logo vai se tornar um ambiente favorável para os mosquitos Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, na sua pior forma, é a hemorrágica, ela pode te matar. Pernilongo rajadinho, Esse Aedes aegypti aí pode te matar. Se a dengue se tornar hemorrágica, você corre sério risco de morte, tá bom? E também aqueles que guardam aqueles escombros, resto de construção civil, para poder fazer uso na época que for reformar a casa. Não vai usar. Se você for reformar a sua casa com tudo coisa nova, e aí, vamos aproveitar essa telinha aqui, ela tem um quebradinho, ela tem um... Você não vai usar, você não vai querer. Entendeu? Então, doa, joga fora, limpa, tira tudo, deixa tudo bacana. Você vai correr menos risco, porque o risco sempre existe. Menos risco de ter o escorpião e o mosquito Aedes aegypti perto de você, tá bom? Falado isso, vamos para... hoje nós estamos bem rápido. Vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje é a respeito de um rapaz que se fortaleceu no Senhor. O conselho hoje, e eu poderia parar por aqui: fortaleça-se no Senhor. Esqueça tudo o que você já viu, o que você anda vendo, aonde você anda indo, com quem você anda caminhando. Se você está com dificuldades por causa dessa situação, mude do lugar aonde você está sendo fortalecido. Mude o lugar aonde você está buscando ser amparado. Fortaleça-se no Senhor. Quer ver uma coisa? Veja aqui, Tá aí, fortaleça-se no Senhor Deus. Veja esse versículo. Davi se fortaleceu no Senhor.
Quando Davi estava no comando das suas tropas, ele como rei, e ali na frente de todo mundo, ele deu algumas ordens, ele colocou algumas situações para poder mudar de lugar e de guerrear. Então, quando Davi estava voltando de uma dessas guerras, a cidade que eles estavam era Ziclag, e os amalequitas haviam invadido aquela situação, aquela casa, aquela cidade, aquele acampamento. E eles estavam vendo tudo aquilo que havia sido queimado. As mulheres, filhos e filhas haviam sido levados cativos, prisioneiros. Se você for lá e olhar em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 1 até o 3, aí está contando aí. E assim, esse ataque foi uma surpresa a Ziclag. E quando aconteceu aqueles problemas, havia na realidade uma adversidade, momentos de adversidade tremendo, e por conta dessa situação dos amalequitas terem entrado em Ziclag e levado as coisas, levado o gado, levado a comida deles e deixado tudo em ruína, tudo queimado, tudo arrebentado, o que aconteceu? Os próprios que estavam com Davi, aqueles que eram seus amigos ali, se levantaram contra ele e queriam matar Davi, apedrejar Davi. Então, aí foi aonde Davi viu a necessidade de se fortalecer, mas ele não foi se fortalecer junto aos amiguinhos ou aqueles que ainda o apoiavam não, ele foi se fortalecer no Senhor, entendeu? Ele foi se fortalecer no Senhor porque ele sabia que só o Senhor podia fazer alguma coisa por ele. Então a busca de Davi foi pela presença de Deus. E lá no Salmo 63, verso 1 e 2, o salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, no santuário contemplei o teu poder. Algumas coisas que nós precisamos fazer hoje, que nós precisamos tomar como base, é que se nós estivermos nos fortalecendo em lugares errados, tem gente que busca se fortalecer em roda de amigos, em bares, em bebedeiras, em situações que não agradam ao Senhor, e acabam se esquecendo que aqueles que esperam no Senhor renovam-se as suas forças e voam como águias, correm e não ficam exaustos. Está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31. 40, versículo 31. Então, isso está dizendo, esse versículo está dando para você uma chave tremenda para que você possa se fortalecer no Senhor. Busque a presença do Senhor, espere no Senhor a resposta certa, no momento certo, na hora certa. Não vai atrasar, não vai adiantar, é esperar. Mas esperar não é fácil, tá? Não é fácil. Tem hora que a gente fica meio ansioso e a gente tem que voltar para a palavra de novo. Se toda vez que nós formos ficar ansiosos, nós precisamos voltar para a palavra. Revestirmos sim da armadura espiritual para a batalha. E aí você vai lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Vistam toda a armadura de Deus, pois nessa luta não é contra os seres humanos. Nessa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra os seres humanos. São espirituais as nossas guerras. Então, contra a guerra e contra o mal que exige oração, a verdade, a justiça, você precisa estar fortalecido no Senhor. Então presta atenção aqui. Você que está aí deitado numa cama de hospital, quem sabe você está se recuperando na sua casa, né? Quem sabe você está aí nesse momento
É num momento de aflição, porque você está esperando uma vaga em um hospital, em uma unidade de saúde para poder fazer ou passar por uma intervenção cirúrgica, por uma cirurgia. Quem sabe o seu coração nesse momento está ansioso, quem sabe nesse momento você está buscando apoio de outras pessoas. Não é pecado fazer isso, mas você não pode colocar em primeiro lugar esse apoio. Você não pode depender somente dessas pessoas. Dependa primeiramente de Deus. Busque no Senhor e ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar com você no momento certo, na hora certa. Quem você vai buscar, aonde você vai buscar, Ele vai te dar os caminhos. Entendeu? Então aí fica mais fácil para poder fazer esta situação, tá certo? Então, que você nessa manhã gelada, né? Manhã de 29 de maio de 2025, quinta-feira. 12 graus nesse momento, é uma manhã nublosa e a chuva só 5%. Muito provavelmente ela não vai aparecer, mas faça como o Davi fez. Davi se fortaleceu no Senhor, tá bom? Então, isso, se você fizer isso, você vai ficar muito melhor do que está nesse momento, certinho? Isso. Ó, a minha oração nessa manhã é por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, né? Que você tenha sabedoria suficiente para poder fazer aquilo que é necessário e que você, nesse momento, também possa fazer e tomar algumas decisões que, se você ainda não tomou, você precisa decidir por Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão passando por uma situação de luto. Aquelas famílias, aqueles amigos, parentes, aqueles que estão nesse momento sentindo a falta daquele que se foi, daquele que partiu. Mas o Senhor é o Senhor que pode consolar o coração de cada um deles. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja consolando o coração de cada uma dessas pessoas. Consolador por excelência, o nosso Espírito Santo. Ele pode fazer isso nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus também que o Senhor abençoe e guarde a todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã de 29 de maio de 2025, nessa quinta-feira. Que o Senhor receba de braços abertos, perdoando pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, firmando os seus passos, para que não se desvie do caminho. E aqueles que estão retornando, que eles possam também ser abraçados, acolhidos, como o Senhor sempre faz. Perdoa os pecados de cada um deles, perdoa pelo afastamento, perdoa, meu Pai, e faça aquilo que é necessário na vida de cada um deles, escrevendo o nome deles no livro da vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos da Sandra, netos da avó Neuza, o Pedro e o Vitor. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, aqueles que estão estudando, as crianças, jovens, adolescentes, adultos, aqueles que estão nas faculdades ou aqueles que estão nas creches, nas escolas, que todos eles tenham uma bênção especial nesta manhã de quinta-feira. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles e daqueles que trabalham no ambiente escolar também. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não e todos aqueles que estão trabalhando para que esses doentes possam ter uma recuperação rápida e efetiva. Sejam eles aqueles que estão em casa, pelos cuidadores, pelos parentes, pelos amigos, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, no alcoolismo, e que nesse momento estão em situação de rua, com essa friagem,
Meu Deus, tenha misericórdia, dá momentos de lucidez para esses homens e mulheres, para que eles possam sair dessa situação e decidirem sair dessa situação. E que o Senhor dê graça a cada um deles para que possam permanecer fora dessa situação de drogadição, de alcoolismo e de situação de rua. Eu oro repreendendo todo espírito maligno que está oprimindo, causando depressão, possuindo essa pessoa, aqueles que estão perturbando o ambiente, aqueles que estão perturbando a mente e o coração dessas pessoas, nós te repreendemos em nome de Jesus. Todos aqueles que estão orando comigo nesse momento, oram para que o Senhor dê graça a cada um deles, momentos de lucidez para que possam sair desta situação. Oro também pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados, que o Senhor dê graça a cada um deles, que o Senhor dê saúde, dê paz, dê alegria, faça prosperar cada um dos empreendedores e empregadores, aqueles que estão nesse momento fazendo dos seus empreendimentos aquilo que é necessário para que possam gerar mais e mais empregos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que o Senhor dê sabedoria e graça para todos eles. E os empregados que possam valorizar o emprego que têm. E aqueles que estão desempregados, que possam ter uma oportunidade para ser recolocados no mercado de trabalho em conformidade com aquilo que eles conhecem, com aquilo que eles se prepararam e com aquilo que eles estão fazendo de reciclagem. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Nós voltamos mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.